Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então vamos para a aula após a nossa vinheta. Ok, nossa aula de hoje, né? A aula de número 9. Ela tem um codinome, o vulcão gástrico entrou em chamas, né? Então a gente vai falar sobre gastrite. Vamos falar também sobre úlcera péptica, tá bom? E aí vocês já podem olhar aqui em cima, a gente tem os capítulos do livro, né? Eu tentei fazer uma aula temática, né? Coloquei uns vulcões, umas imagens para chamar atenção, para que a gente possa imergir, né? Como eu falei na aula passada, o que eu estou tentando fazer com essas aulas é produzir uma imersão para que a gente possa participar da aula não só vendo o conteúdo, mas consiga participar da aula também interagindo, né? Vendo os significados das coisas, trazendo analogias. Então, tudo isso aí é uma forma que a gente consegue aprender mais rápido, né? A neurocognição diz que a gente consegue aprender mais rápido quando a gente imerge na atividade, não só quando a gente assiste a atividade. Beleza? Então, vocês já estão vendo aqui o que é que a gente vai ver na aula de hoje, né? Onde tem a aula, na verdade, é uma parte mais introdutória, né? Onde a gente vai ver o caso clínico, vai ver as perguntas, os objetivos. Mas a aula ela foi dividida aqui em 4 capítulos. A parte onde a gente vai falar sobre o estômago propriamente dito, né? As questões mais morfofuncionais do estômago. A gente vai dar uma introdução à doença, falando da dispepsia e focando principalmente na úlcera péptica. E a gente finaliza a nossa aula falando aqui do tratamento, como é que é feito o tratamento, tá bom? Então vamos lá, começando aqui a aula, a gente vai ver os objetivos da aula inicialmente. Quais são os objetivos? São 4 os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é entender a fisiopatologia da úlcera péptica. Então, toda doença ela tem mecanismos fisiopatológicos. A úlcera péptica não é diferente. Por que a úlcera péptica ela existe? Por que existe essa sintomatologia? Porque existem mecanismos por trás dela, da doença, que explicam as razões das manifestações clínicas. Entender os mecanismos fisiopatológicos muitas vezes nos dá condição da gente pensar em alvos farmacológicos. Nos dá condição de pensar em como é que eu vou como é que eu vou tratar essa doença, como é que eu vou agir nesse processo, já que eu entendo como é que ele acontece, tá bom? Segundo objetivo é discutir o papel de fatores agressores e protetores do estômago. A gente tem fatores agressores e a gente, obviamente, quando o paciente tem gastrite, quando o paciente tem uma úlcera péptica, a gente vai evitar esses fatores agressores. Mas existem fatores protetores, e aí a gente vai tentar manter esses fatores protetores. Às vezes, o paciente tem um problema gástrico, não é porque ele tem fatores agressores, mas é porque ele deteriorou ou diminuíram as defesas, diminuíram as barreiras que protegiam a mucosa gástrica, tá bom? Terceiro objetivo, analisar o papel dos fármacos no tratamento dos distúrbios gástricos, né? E compreender o algoritmo para tratamento das dispepsias orgânicas. Às vezes, a gente olha para o tratamento, é tratado com isso. Mas quando a gente não entende o algoritmo, a gente não sabe onde é que aquele tratamento entra. A gente não sabe como é que a gente vai utilizar o raciocínio clínico para inserir naquele determinado momento um determinado tratamento para o paciente. Tá? Então, por isso que a gente está sempre olhando nas nossas aulas o tratamento e também o algoritmo farmacológico. Então vamos aqui para o caso, né? Vamos entender como é que é o caso de hoje. O caso de hoje eu dividi em 2 partes, né? O primeiro atendimento do paciente e o segundo atendimento. A gente vai ver primeiro como é que ele foi atendido, o primeiro momento do atendimento do paciente. Então a história clínica dele diz o seguinte: o paciente é um homem, tem 68 anos de idade, ele foi a uma consulta com um gastroenterologista e a queixa principal dele é epigaustria.
ou epigastria, né? Então vejam só, todo paciente, quando ele vai para uma consulta, ele tem sempre uma queixa principal. O primeiro momento da consulta médica, o primeiro momento da anamnese é determinar qual é a queixa principal. O que é que motivou o paciente a ir para a consulta, né? Então, ela apresenta essa queixa aqui, epigastria, em queimação de moderada intensidade. Então, ele diz o seguinte, eu estou sentindo uma queimação, estou sentindo um determinado refluxo, estou sentindo um determinado incômodo e a intensidade desse incômodo é moderada, tá? Ele diz o seguinte, sem irradiação, com a evolução de cerca de 10 dias. Então, fazia 10 dias que o paciente tinha esse sintoma. Aí ele diz o seguinte, ele refere que estava acordando à noite, refere despertar noturno, mas nega perda de peso, vômitos com sangue, sangue nas fezes ou fezes enegrecidas e féticas. A gente vai ver mais adiante que todos esses sinais são sinais que demonstram uma determinada complicação dos problemas gástricos. Então, se o paciente não tem perda de peso, não tem vômito com sangue, não tem sangue nas fezes, não tem fezes enegrecidas, né, que representa exatamente o sangue nas fezes também. Tudo isso é um aspecto que determina se o paciente está evoluindo para uma forma mais grave, ou seja, uma forma mais complicada ou não. Tá certo? A terapêutica usada. Então, no momento do atendimento, o paciente informa ter usado o ácido acetilsalicílico há 20 dias, prescrito por seu cardiologista em função da cardiopatia isquêmica. E a gente já conhece os efeitos gástricos do ácido acetilsalicílico. A gente já viu isso em aulas passadas, né? Na aula anterior. Então, na aula anterior, eu falei que o ácido acetilsalicílico ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória, mas que ele tem uma ação agressiva sobre a mucosa gástrica. Então, o paciente aqui, ele pode ter tido um agravamento do quadro gástrico dele, ou pode ter iniciado um quadro gástrico, se ele nunca tivesse tido, talvez causado pelo AS, tá certo? Ele estava usando esse AS há quanto tempo? Há 20 dias. E ele estava usando por um motivo justo, ó. O cardiologista dele passou porque ele tinha uma cardiopatia isquêmica. Ele estava prevenindo uma determinada trombose, por exemplo. A gente viu que o AS ele é um antiagregante plaquetário. Então, pode ser que ele não possa deixar de usar. Se ele não puder deixar de usar, ele vai manter essa agressão sobre a mucosa gástrica, né? A gente vai entender em que condição o paciente pode ou não utilizar, por exemplo, inibidor de bomba de próton. Será que é nessa situação? Vamos olhar o segundo atendimento, gente? Segundo atendimento. O segundo atendimento foi a investigação da causa. Então, foi feita uma endoscopia digestiva no paciente e nessa endoscopia digestiva foi verificada uma úlcera gástrica na região do antro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a anatomia do estômago, a gente vai ver onde é que fica essa região antral, tá bom? E essa úlcera, ela tinha cerca de 1 centímetro, com bordos pouco elevados e irregulares. As biópsias da úlcera não demonstraram neoplasia. Ou seja, o paciente ele faz uma endoscopia para avaliar se existe um processo inflamatório, para verificar se tem uma produção exagerada de muco, para verificar se tem alguma erosão e para verificar também se existe alguma massa, algum crescimento anormal, alguma neoplasia que possa estar envolvido com a sintomatologia do paciente. Então o paciente encontrou essa úlcera, não encontrou nenhuma neoplasia, mas foi encontrado também na biópsia H. pylori. H. pylori foi positivo, tá bom? E a gente vai ver mais adiante que H. pylori também está envolvido com o processo de desenvolvimento de úlcera péptica. Ou seja, ele tinha 2 motivos importantes para o desenvolvimento da doença gástrica. Aí como é que foi feita a prescrição? O gastroenterologista prescreveu o tratamento de 7 dias com amoxicilina, 1 grama, e claritromicina, 500 mg, via oral 2 vezes ao dia. Então, são 2 antibióticos, a claritromicina e a amoxicilina. Foram prescritos para 7 dias.
além desses 2 antibióticos, foi prescrito também o lansoprazol, 30 mg via oral, cerca de 30 minutos antes do café da manhã e do jantar. A gente vai entender por que o lansoprazol também tem essa observação, tá certo? Aí o médico, ele sugeriu que se o paciente necessitasse utilizar o antiagregante plaquetário, ou seja, o AS, mantivesse a dose de pelo menos 15 mg de lansoprazol. Então, o médico já fez essa observação. Se você precisar utilizar o antiagregante plaquetário mesmo depois do tratamento, utilize juntamente com o lansoprazol, uma dose menor do lansoprazol, em vez de 30, 15 mg, mas pelo menos vai proteger o paciente de alguma erosão gástrica. E aí ele informou que, após o tratamento, ele poderia manter esse uso do lansoprazol. Tá certo, gente? E aí eu fiz algumas perguntas, 4 perguntas, como é de praxe. E aí durante a aula, durante o desenvolvimento da aula, a gente vai respondendo essas perguntas à medida que o conteúdo for aparecendo, tá certo? Primeira pergunta é: quais os fatores de risco apresentados pelo paciente para desenvolvimento da úlcera péptica? A gente já identificou 2. Ele utiliza o AS e ele utiliza também, ou melhor, ele utiliza o AS e ele também apresenta uma infecção pelo Helicobacter pylori. Será que são apenas esses 2? Será que existem outros fatores associados? A gente vai entender durante essa aula. A segunda pergunta é: qual o papel do H. pylori e do AINE no desenvolvimento da úlcera péptica? A gente sabe que eles têm um desenvolvimento, eles têm uma relação com o desenvolvimento da úlcera péptica. Mas qual o mecanismo? Como é que o Helicobacter pylori faz isso? Como é que o AINE faz isso? No AINE a gente já tem algumas informações que possam nos levar a concluir como é que ele age. Mas a gente vai ver que existem também outros mecanismos e o AINE, principalmente a aspirina, principalmente o ácido acetil salicílico, ele pode produzir essa erosão da mucosa gástrica. Terceira pergunta é: qual a taxa da úlcera péptica e do adenal na população geral? Será que a úlcera péptica ela é mais frequente do que a úlcera do adenal? Será que a úlcera do adenal ela é mais frequente do que a úlcera péptica? Então a gente vai tratar esses dados epidemiológicos também. E a nossa quarta pergunta é: por que o tratamento do paciente ele foi feito com claritromicina, amoxicilina e lansoprazol? Isso é um protocolo mundialmente aceito. Mas será que existem outras alternativas terapêuticas? Então, além desses antibióticos, além desse BP, desse inibidor da bomba de próton, será que existem outras alternativas que podem ser usadas no lugar desse coquetel? A gente também vai ver nessa aula. Tá bom, gente? E aí, pessoal, perguntas por enquanto? Como é que está aí? Tem o entendimento do que foi visto até agora, do caso? Os objetivos, as perguntas talvez não tenham muito o que se questionar, mas o caso, vocês conseguiram entender direitinho o caso? Alguma dúvida com relação a alguma das informações? Antônio disse que sim, valeu Antônio, obrigado. Vou voltar aqui então, tá bom? Então a gente já viu aqui essa parte mais introdutória, agora a gente vai para o estômago. Primeiro conhecendo um pouquinho da anatomia do estômago. E vejam só, às vezes a gente não dá a devida atenção aos aspectos da anatomia, mas a anatomia é extremamente importante para a gente, às vezes, entender os porquês que as coisas acontecem. Às vezes, o mecanismo fisiopatológico só é completamente compreendido quando a gente entende a anatomia. Então, vejam só, aqui está o estômago. O estômago fica aqui nessa região abdominal. E ele fica logo abaixo de um músculo extremamente importante, que é o diafragma. Que a gente vai ver na aula de amanhã, quando a gente fala sobre o refluxo gastroesofágico, que é exatamente nessa relação que o estômago tem com o diafragma, muitas vezes é que o paciente pode ter refluxo. Tá bom? Então, quando a gente olha, amplia a mucosa gástrica, a gente pode ver que o estômago ele é dividido em partes. Então, nós temos aqui o fundo, essa região mais de cima do estômago, mais superior do estômago. A maior parte do estômago é chamada de corpo.
E as células contidas aqui no corpo, elas secretam muco. Para que serve o muco? O muco, na verdade, gente, é uma barreira mecânica que essas células produzem. O muco ele reveste toda a mucosa gástrica, impedindo que o ácido produzido por ele haja sobre ele mesmo. Então, o que o muco vai fazer é proteger o estômago da ação erosiva do seu próprio ácido. Quando o paciente não produz muco, por exemplo, quando usa um anti-inflamatório, o estômago fica desprotegido e o ácido pode agir diretamente sobre a célula gástrica, provocando a erosão, provocando a úlcera péptica, tá bom? Além de muco, é produzido também pepsinogênio, que vai se transformar em pepsina. É uma enzima extremamente importante para a digestão de proteínas. Uma das principais funções do estômago é digerir proteína. Lembra da aula passada que a gente falou de doenças que podem atingir o trato gastrointestinal? E quando a gente falou do Helicobacter pylori, por exemplo, a gente viu que é um dos sintomas de pacientes que têm infecção pelo H. pylori é a má digestão. Então, a má digestão, aquela sensação de má digestão, de plenitude gástrica, é resultado da má digestão, principalmente de proteínas. A proteína chega aqui, não consegue ser digerida, vai passar algum tempo, provavelmente vai chegar aqui não digerida e vai fermentar. Então, esse empachamento, essa plenitude gástrica, muitas vezes é resultado do processo de má digestão, tá bom? E essa parte do estômago também produz aqui o HCl. O HCl tem várias funções, dentre elas, ativar o pepsinogênio. Então, esse pepsinogênio é a enzima na sua forma inativa. Quando o HCl age sobre o pepsinogênio se transforma em pepsina. Bom? Nessa parte inferior, nós chamamos de antro. Lembra lá do nosso caso clínico? A úlcera péptica foi encontrada na região antral. Tá bom? Nessa região antral. Então, foi encontrada aqui nessa parte. E a gente vai ver mais adiante que úlceras na região antral são bem mais raras do que úlceras nessa região do corpo. Tá? Mas a região onde o paciente, no nosso caso clínico, tem uma úlcera, é na região do antro. E o que essa região do antro faz? Ela produz também muco, assim como o corpo, tá bom? Então, todo o estômago produz muco, com exceção do fundo. Também produz pepsinogênio, assim como o corpo, e produz esse hormônio aqui, a gastrina. Tem uma célula aqui chamada célula G. Essa célula G produz gastrina e a gente vai entender qual é o papel da gastrina aqui na fisiologia do estômago, tá bom? Se a gente olhar para o estômago, a gente ainda vai ver aqui dois músculos importantes, ó. Esse vermelhinho aqui, que é o esfíncter esofagiano inferior, e nós temos esse outro músculo aqui, que é o esfíncter pilórico. Qual é o papel desses dois esfíncter? É um músculo que vai justamente impedir que o alimento ele vá no sentido contrário, que ele reflua para a parte superior do trato gastrointestinal. Então, o estômago ele recebe o alimento, o esfíncter esofágico inferior ele fecha e o alimento fica aqui dentro até que ele seja digerido. Foi digerido por movimentos peristálticos, o alimento vai para o duodeno. Então, esse esfíncter ele relaxa, o alimento passa. Se esses esfíncter não funcionarem adequadamente, a gente tem refluxo de alimento para a parte superior do trato gastrointestinal. Certo, gente? Então, vamos lá. Anatomia, tudo certo? Histologia. O que é que nós podemos entender do ponto de vista histológico do estômago? O estômago tem uma série de células. Então, essas células aqui nós podemos ver nessa imagem aqui, né? Essas células estão coloridas para mostrar as diferenças entre elas. Nós temos, a maior parte das células é célula da mucosa. E o que é que essa célula da mucosa faz? Ela produz muco, e a gente já viu que o muco é o quê? Uma barreira física entre o lúmen e o epitélio. O muco, ele impede que o ácido ele consiga agir diretamente na célula epitelial. Mas essa célula mucosa também produz bicarbonato. E o bicarbonato ele não é uma barreira
física, mas ele é uma barreira química. Então, ele impede que o ácido, ele neutraliza a ação do ácido que consegue atravessar a barreira física que consegue atravessar o muco, tá bom? Então, essa célula azulzinha aqui é a célula mucosa. A gente tem também a célula parietal, essa laranja aqui, ó. O que a célula parietal vai fazer? Ela vai produzir o HCl, que vai ativar o pepsinogênio e vai produzir também um fator intrínseco, tá bom? O HCl vai ativar a pepsina, como a gente já viu, e também vai matar bactérias. Importante essa coluna aqui, tá, gente? Que é o que vai estimular essa célula a produzir o que ela produz. Então, quem vai estimular a célula parietal é a acetilcolina, é a gastrina e a histamina. São 3 estímulos diferentes que vão agir sobre a célula parietal e logo na sequência a célula parietal vai produzir o HCl através de uma proteína chamada bomba de prótons, né? A gente vai ver mais adiante também esses aspectos de forma mais detalhada. Logo na sequência a gente tem as células enterocromafins, essa célula aqui verdinha, é a célula produtora de quê? De histamina. E vejam só, histamina não é um dos estímulos das células parietais? Então a célula parietal recebe o estímulo de histamina e é justamente a histamina produzida pela célula enterocromafim. E quando é que a célula enterocromafim ela produz a histamina? Quando ela sofre a ação da acetilcolina ou sofre a ação da gastrina, ou seja, exatamente os 2 outros elementos. Então vejam que está tudo integrado, está tudo relacionado. Então, nessa relação, algo que estimula uma determinada célula, na verdade ela está produzindo uma outra substância que ela mesma vai ser estimulada depois. Bom, aqui nós temos as células principais, essa rosa. O que as células principais vão fazer? Ó? Vão produzir as enzimas digestivas, pepsina, a lipase, que vai digerir proteína, vai digerir gordura também. E finalmente, aqui nessa tabela, para a gente entender a histologia, nós temos a célula D e a célula G. A célula G, eu já falei para vocês, produz o que? Gastrina. E o que a gastrina vai fazer? A gastrina vai exatamente atuar estimulando a secreção de ácido gástrico, estimulando a secreção de HCl. Então a gastrina estimula a secreção de HCl. E o que é que vai estimular? Quem é que vai estimular a célula G a produzir gastrina? Acetilcolina, peptídeos e aminoácidos, ou seja, alimentos. Os alimentos, de uma forma geral, vão estimular a célula G a produzir a gastrina e ela vai atuar exatamente na célula parietal a produzir o HCl. Tá bom, gente? E a célula D? O que a célula D vai fazer? Ela vai produzir a somatostatina e ela vai ter uma ação exatamente contrária à célula G. Ela vai inibir a secreção do ácido gástrico. Enquanto uma estimula, a outra inibe. E a gente vai ver que o Helicobacter pylori vai fazer como estratégia para produzir erosão gástrica é exatamente atuar nessas 2 células aqui, na célula G e também na célula D. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, né? Acho que tudo isso aí que eu estou falando até agora, anatomia, histologia, tudo isso aí, talvez vocês já tenham visto várias vezes, né? Perguntando só para a gente, quem não compreendeu completamente, né, ter a chance de revisar. Então, dando uma olhadinha na fisiologia. O que é que vai acontecer para a produção do ácido? A gente tem destacado aqui uma célula parietal. Essa célula parietal é a célula que vai produzir HCl. Ó. Tá aqui, ó. É uma ATPase que vai secretar o H+, em troca do potássio. É isso que a bomba de prótons vai fazer. E a gente viu que a célula parietal ela sofre 3 estímulos diferentes. Um dos estímulos é a histamina, produzida aqui pela célula enterocromafim. Um outro estímulo é a acetilcolina, de origem nervosa, isso aqui é o nervo vago, que inerva exatamente o estômago. E um outro estímulo é a gastrina. A gastrina é um hormônio produzido pelo próprio estômago, ele é veiculado pela corrente sanguínea e age aqui na célula parietal. Então vamos lá. Histamina
vai agir em receptores H2 na superfície da célula parental. E o que é que esse receptor H2 vai fazer? Vai estimular a adenilato ciclase, que vai quebrar ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico vai ativar uma proteína quinase. Só que a gente sabe que proteínas quinases fazem o quê? Elas fosforilam. Elas precisam de um alvo e elas fosforilam. Então, a proteína quinase aqui, que é exatamente a proteína quinase A, é a pKa, ela vai fosforilar a bomba de prótons. E ao fosforilar a bomba de prótons, ela se torna ativa. Ao fosforilar a bomba de prótons, ela começa a secretar o H+. É assim que a histamina consegue estimular a célula parental a secretar o H+. Mas o segundo estímulo, que é a acetilcolina, ela age num receptor diferente. É o receptor muscarínico M3. Então, quando a acetilcolina age em M3, ela também tem um segundo mensageiro diferente, que é a fosfolipase C. E essa fosfolipase C, essa enzima, ela vai produzir dois segundos mensageiros, ó, o diacilglicerol e inositol trifosfato, que vão agir em conjunto para ativar também a proteína quinase. A proteína quinase é fosforilada diretamente pelo diacilglicerol e indiretamente pelo inositol trifosfato, quando esse aumenta os níveis de cálcio intracelular. Então vejam que o produto final foi o mesmo. Né? O produto final foi a ativação de uma proteína quinase. Pode não ser a mesma proteína quinase, mas vai ativar uma proteína quinase. E aí a proteína quinase vai fosforilar, que é a bomba de prótons, para ativar ela, como eu falei anteriormente. E a gastrina? A gastrina também tem seu próprio receptor, né? Esse CCK. E aí quando ele age, ele tem a mesma via da acetilcolina. Ele vai ativar a fosfolipase C, diacilglicerol, inositol trifosfato e resulta na ativação também da proteína quinase. Então, esses três estímulos, eles se concentram, eles se convergem para a ativação da proteína quinase, que vai reconhecer a bomba de prótons como um substrato. A consequência disso é a ativação da bomba de prótons. Tá bom, gente? Isso aí vocês já viram, provavelmente, em alguns momentos. Isso aí tá claro, né? Mas para vocês, ficou tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Tudo ok, né? Beleza. Ó, gente, vamos lá. Vamos tentar dar uma olhadinha agora nesse segundo esquema, que esse segundo esquema, ele é complementar ao primeiro. E ele é tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que o primeiro. Vejam só, aqui a gente tem a bomba de prótons, ó. A bomba de prótons está onde? Na célula parental. E o que é que a gente viu? Que existem três estímulos para essa célula parental. É a acetilcolina, receptor muscarínico, é a gastrina, o receptor CCK, e a histamina, receptor H2. O que a gente viu até agora, a gente está vendo nenhuma novidade. A gente viu também que a histamina, a origem da histamina gástrica, essa célula enterocromafim. É isso? E a gente viu que a origem dessa gastrina é a célula G, também localizada no estômago. Até aí, nenhuma novidade. E a acetilcolina? Qual a origem da acetilcolina? Eu falei que era o nervo vago, não foi? Está aqui ela agindo diretamente sobre a célula parental, estimulando diretamente a célula parental a secretar, melhor dizendo, o H+, tá bom? Só que o nervo vago, ele vai inervar também, ó, a célula enterocromafim. O nervo vago vai inervar também a célula G. Então, de certa forma, o nervo vago, o estímulo colinérgico, ele vai aumentar a produção de histamina e vai aumentar também a produção de gastrina. Isso, pessoal, essa relação de inervação com a produção de H+, é o que a gente chama de gastrite nervosa. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes que uma pessoa às vezes está muito nervosa, muito estressada, e isso produz um nível maior de HCl do que ela produz normalmente. E é justamente essa via, esse estímulo da célula enterocromafim, essa via de estímulo da célula da gastrina, ou melhor dizendo, da célula G, produzindo gastrina, quem é responsável
por produzir todos os estímulos da célula parental. Ok, pessoal, dúvidas? Ficou claro isso aí? Essa questão da relação, da inervação com os estímulos da célula parental? Vai passar para outro tópico, né? A gente já viu a parte da anatomia, da parte da histologia e a parte da fisiologia. O que a gente vai entrar agora é exatamente na doença. Vai conhecer agora o que é uma dispepsia, tá bom? Quais são os sintomas, definição. Então, quando a gente fala de dispepsia, já vem à nossa mente, talvez, problemas de dor, de refluxo, de pirose, né? E óbvio que esse sintoma existe. Então, pirose é um dos principais sintomas da dispepsia, né? Mas dispepsia tem outros sintomas também mais relacionados com a digestão. Então, é a plenitude gástrica, é a saciedade precoce, é a distensão abdominal, é a sensação de náuseas. Tudo isso é resultado do quê? De um mau funcionamento do estômago. Se o estômago não está funcionando direito, o que vai acontecer é um prejuízo para a digestão, principalmente digestão de proteínas. Então, quando nós temos sintomas semelhantes a esses, nós chamamos isso de dispepsia. Então, definindo dispepsia, ela vai ser o quê? Uma dor ou um desconforto. Pode ter dor, mas não necessariamente pode ter dor, por isso que é dor ou desconforto, que se manifesta nas regiões do estômago, do umbigo e do tórax. Então, às vezes, a sintomatologia, as manifestações clínicas, elas não se localizam apenas ali no abdômen, apenas naquela região onde o estômago está localizado. Às vezes, ela se dissemina para uma região maior, tá bom? É o que nós chamamos de má digestão. A dispepsia, de uma forma geral, o mau funcionamento do estômago, de uma forma geral, ela resulta em má digestão. Se essa dispepsia ela não for controlada, ela vai evoluir e o paciente pode ter ou uma gastrite, né, uma irritação, uma inflamação da mucosa gástrica, ou pode ter uma erosão da mucosa gástrica, que é a úlcera péptica. Tá? Então, uma coisa é a evolução da outra. Quando a gente olha para a dispepsia, existem dois grupos. Ó. A dispepsia ela pode ser orgânica, que é aquela que acontece pelo mau funcionamento do próprio estômago. Por exemplo, a úlcera péptica é uma dispepsia orgânica. A dispepsia orgânica é em torno de 30% de todas as dispepsias. A úlcera péptica corresponde a 17%, ou seja, é mais da metade, né? A maioria. E o refluxo gastroesofágico é uma outra dispepsia orgânica também bastante frequente, 12%. Além dessas, a gente tem o carcinoma, por isso que é avaliado se o paciente tem alguma neoplasia quando é feita a endoscopia, por exemplo, quando é feita a biópsia da mucosa gástrica do paciente, né? É um percentual pequeno, mas é importante averiguar também, 1,6%. Dispepsia orgânica, 30%. Dispepsia funcional, que corresponde ao mau funcionamento do trato gastrointestinal. É a maioria, 70% das dispepsias elas são funcionais. Pode ser por causa de um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, o paciente tem tanto... O transtorno de ansiedade tem uma produção tão grande de acetilcolina pelo nervo vago que a célula parental ela está constantemente sendo estimulada a produzir HCl. Às vezes, a exposição exagerada ao HCl, mesmo o paciente tendo toda a proteção, o HCl pode conseguir erodir, pode conseguir danificar a mucosa gástrica, tá bom? E um outro problema que é a dispepsia funcional pode ser também um distúrbio de motilidade. O paciente tem um distúrbio de motilidade, o alimento fica muito tempo preso no estômago e aí ele consegue refluir. Ele reflui, por exemplo, para o esôfago, ele pode ficar parado no estômago e também aumentar aí o estímulo da secreção ácida, tá bom? Então são dois principais motivos relacionados aqui com a dispepsia funcional. Então, já que a gente conheceu aqui os sintomas, a definição, vamos agora entender os fatores que são agressores ou que são protetores. O que é que pode agredir o estômago? Pode agredir o estômago o Helicobacter pylori, a gente já vai entender como é que ele faz isso, né, a bactéria. O AINE também pode agredir, a gente já conhece
esse mecanismo, pelo menos parte desse mecanismo, e a gente viu que o paciente, no nosso caso clínico, tem as duas coisas. É um paciente que faz uso de uma aspirina, né, de um ácido acetil salicílico, e um paciente também que foi diagnosticado com infecção pelo Helicobacter pylori. Então, o paciente já tem dois fatores agressores importantes que podem estar causando a gastrite dele. O estresse também, a gastrite nervosa é exatamente relacionada com o estresse. No nosso caso clínico, não está claro se o paciente tem esse fator de risco, mas como ele é um fator de risco muito comum, é possível que ele também possa ser um fator agressor do paciente no nosso caso clínico. Cigarro e o álcool também são dois fatores agressores, e esses fatores agressores são fatores diretos, tá bom? E os fatores protetores, quais são? A gente tem o bicarbonato, aqui ele, ó. O bicarbonato é produzido aqui pelas células, certo? Pelas células parietais, e ele vai pelas células mucosa, melhor dizendo, né? Vai ser produzido pela célula mucosa, e o bicarbonato ele vai neutralizar quimicamente, vai neutralizar a acidez do HCl. A gente tem o muco também, que é um fator protetor, essa parte aqui mais clara, é uma barreira mecânica. Vocês podem ver, ó, o ácido clorídrico, aqui na superfície do muco, tem um pH em torno de 2. Mas na superfície da célula, o pH é em torno de 7. Significa o quê? Que o ácido ele vai ser impedido de chegar na superfície celular e agredir essa célula. A célula está protegida mecanicamente e quimicamente. A gente tem como fatores protetores também o fluxo sanguíneo, aqui o fluxo sanguíneo, e vai trazer também as prostaglandinas, que são gastroprotetoras. A gente já viu em aula passada que algumas prostaglandinas fisiológicas, elas vão aumentar bicarbonato, vão aumentar muco também, vão estimular a secreção. A gente precisa que essas prostaglandinas estejam íntegras. E a gente viu em aula passada também que os anti-inflamatórios, que os AINES, eles podem produzir uma erosão, uma agressão a essa mucosa gástrica, justamente porque as prostaglandinas não conseguem chegar ao seu local de ação. Então vamos lá. Voltando aqui, vamos apresentar, né, a úlcera péptica, iniciando pelo quadro clínico, tá certo? Então no quadro clínico a gente tem que olhar primeiro quais são os sintomas relacionados com a úlcera. Então são 4 os principais sintomas, ó. A dor epigástrica, o clocking, que eu vou já explicar o que significa isso. O paciente normalmente tem náuseas e o paciente pode ter perda de peso também, tá? Dor epigástrica eu vou deixar por último, porque a gente tem uma série de detalhes para discutir, tá? O paciente que tem úlcera péptica tem clocking. O que é clocking? É o despertar noturno com dor que é aliviado por ingestão de alimentos alcalinos. 66% dos pacientes que têm úlcera gástrica, úlcera péptica, eles têm clocking, tá? Então vejam só, o paciente que acorda à noite, muitas vezes ele acorda com dor. E essa dor, muitas vezes, se assemelha a um infarto. Por quê? Porque o paciente está sentindo uma dor no estômago, mas que muitas vezes é uma dor referida, né? Uma dor que vai ser irradiada para outra região e, pela proximidade, parece muito com uma dor no coração, na região do coração. Bom? Então o paciente acorda à noite com muita dor e aí ele faz a ingestão de algum alimento alcalino ou até de bebida, né? de água mesmo, né? E aí isso vai reduzir a acidez. E aí vai melhorar, vai dar um alívio nos sintomas e o paciente volta a dormir. É muito comum quem tem úlcera péptica ter o clocking, né? Esse sintoma. O paciente tem náusea, só que essa náusea é mais comum na úlcera gástrica do que na úlcera duodenal. E o paciente também vai ter perda de peso. Essa perda de peso ela está associada às complicações. Então, quando a úlcera está mais complicada, a evolução muito negativa, o paciente ele pode ter perda de peso também. Mas o principal sintoma é a dor epigástrica. É aquela dor exatamente na parte superior do estômago, nessa parte no que a gente chama da boca do estômago, né? E essa dor epigástrica, ela pode ter variações a depender do tipo sintomatológico do paciente. Por exemplo, então a gente pode avaliar a dor por 4 critérios. Qual é o padrão dessa dor? Qual é o ritmo dessa dor?
quais são os fatores que produzem alguma melhora e qual é a periodicidade dessa dor. Com relação ao padrão, nós temos dois tipos característicos de pacientes que têm úlcera gástrica. O padrão do tipo UD, ele diz o seguinte: o paciente não sente dor ao acordar. Normalmente, o paciente sente dor depois, posteriormente, durante o dia, ele sente dor, mas ao acordar, ele acorda bem. Já o paciente que tem o padrão UG, ele já pode acordar com dor. Ele já acorda com dor. E ao acordar com dor, essa dor vai aliviando durante o dia. Então, é exatamente o contrário, tá bom? Qual é o ritmo dessa dor? Para o paciente UD, o ritmo é o seguinte: o paciente sente dor, aí ele se alimenta, e o ato de se alimentar faz com que essa dor passe. Então, esse ritmo: dói, come, passa. Tá certo? Ele sente dor, o ato de se alimentar protege, de certa forma, alivia, de certa forma, a dor que esse paciente tem. Já o paciente do tipo UG, ele é o contrário. Ele se alimenta, ao se alimentar, ele sente dor e depois essa dor passa. Então, o ritmo é o quê? Come, dói e depois essa dor passa. Certo? Então, exatamente o contrário. Então, qual é o fator de melhora? Para o paciente UD, o fator de melhora é se alimentar. Quando ele se alimenta, ele melhora. Para o paciente UG, o fator de melhora é fazer jejum. Quando ele não se alimenta, é que ele se sente melhor. E qual é a periodicidade? Para o paciente UD, a dor aparece uma ou mais vezes no dia. Então, aparece várias vezes durante o dia. Apesar dele acordar sem dor, mas durante o dia ele pode sentir várias vezes a dor epigástrica. Já o paciente UG, a dor surge somente em períodos de estresse. Então, às vezes, passa o dia inteiro e ele não sente dor. Então, quando ele se estressa mais, a dor aparece. Tá certo? Então, vejam que são padrões bem diferentes e que muitas vezes precisam ser entendidos para que a gente possa tomar decisão de como é que vai tratar o paciente. Vai tratar o paciente como? Levando em consideração a alimentação, vai tratar o paciente como? Fazendo uma posologia do inibidor da bomba de prótons em determinado horário. Então, tudo isso aí precisa ser levado em consideração, certo? Então, o quadro clínico é esse. São 4 principais sintomas: a dor epigástrica, o clocking, que acontece muito frequentemente, náuseas, que é mais comum na úlcera gástrica, e a perda de peso, que indica aí uma gravidade, uma evolução mais para o lado negativo da úlcera péptica. Tá certo, gente? Do ponto de vista epidemiológico, o que é que a gente pode avaliar do ponto de vista epidemiológico? Então, a gente fez um recorte, né? Eu fiz um recorte aqui do estômago, selecionando algumas áreas e a frequência com que a úlcera péptica é encontrada nessas regiões. Então, vejam só, 64% da úlcera péptica encontrada nessa região central. É a região mais frequente. A região antral, que é essa região aqui de baixo, 1% das úlceras pépticas são encontradas nessa região. Por isso que eu falei que a úlcera do paciente, no caso clínico, é uma úlcera relativamente rara. Não é normal encontrar nessa região, é infrequente encontrar nessa região. Mas o paciente, região aqui, é a região antral, onde tinha a úlcera péptica nele, né? E 10% essa parte superior aqui, tá bom? Então, quando o clínico vai fazer uma endoscopia para localizar a úlcera, né, para localizar algum problema gástrico, ele muitas vezes vai levar isso em consideração, essas questões epidemiológicas em consideração, até para fazer o rastreamento da lesão, tá bom? Nesse outro lado aqui, a gente pode ver... Queria falar alguma coisa, Virgínia? Sim, eu ia perguntar. Pode perguntar. No caso, esse 64%, né, essa concentração na parte do corpo do estômago, seria justamente porque a síntese, a secreção de HCl está mais concentrada nessa parte? Virgínia, excelente pergunta. Vejam só, a gente tem aqui, essa região aqui, ela não é só o fundo, né? O fundo é só essa parte superior aqui. Aqui tem um corpo, parte do corpo. Aqui a gente tem o restante do corpo. Aqui a gente tem o antro e um pouquinho do corpo também. Então, veja que
essa divisão não é a divisão anatômica, né? É uma divisão de localização da doença, tá certo? Mas quando a gente olha para a frequência onde as úlceras são encontradas, né? A gente pode ver que essa região aqui muitas vezes é uma região que está em contato direto com o ácido. Para que o ácido chegue nessa região aqui mais alta, o estômago tem que estar muito cheio, né, de alimentos e muito cheio de ácido também, tá? Então, nem sempre essa mucosa vai estar exposta à acidez. Essa daqui sim, sempre vai estar exposta à acidez. Assim como essa sempre vai estar exposta à acidez também. E por que essa região ela tem uma frequência maior e essa uma frequência muito mais baixa? Porque muitas vezes, como essa região aqui do estômago está muito próximo do duodeno, o próprio duodeno produz bicarbonato, né, através da secreção pancreática, né, da secreção exócrina pancreática, e esse bicarbonato ele vai neutralizar essa acidez. Então, essa região aqui ela é menos ácida do que essa região. Apesar dela estar mais exposta, né, porque pela gravidade há um contato direto da acidez com essas duas regiões, mas a acidez de cada uma dessas regiões é um pouquinho diferente. Essa aqui é maior e essa aqui é menor. E essa região aqui é porque normalmente ela não está tão exposta assim, né? O paciente ele pode se alimentar em quantidades muito grandes e o estômago está completamente cheio. Mas isso não é sempre que acontece, por isso que essa região está menos exposta. Ok, Virginia, deu para entender essa questão? Beleza, valeu. Ó, gente, o que a gente está vendo aqui? Um gráfico. Esse gráfico é o quê? Uma série histórica. E essa série histórica, ela mostra o quê? O percentual de pessoas acometidas com aquele problema, com aquela doença, né? A gente tem uma linha cheia, essa linha cheia é a úlcera duodenal, e nós temos uma linha tracejada que representa a úlcera gástrica. Tá? Então, a gente pode tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, é que tanto úlcera gástrica, né, a incidência de pessoas com úlcera gástrica, como com úlcera duodenal, vem caindo ao longo do tempo, né? Essa medição vem desde 92 e aqui ela foi até 2015, né? O dado mais recente que eu tinha era o 2015. Então, nessa série histórica, a úlcera gástrica e a úlcera duodenal vem sempre caindo, tá certo? Então, tá tendo uma queda. A gente vai ver na aula de amanhã que, com relação ao refluxo, é exatamente o contrário. Então, pode ser que as pessoas estejam, na verdade, se tratando de forma mais antecipada, se prevenindo em certas condições, não chegam a desenvolver uma úlcera, nem gástrica, nem duodenal, mas os níveis de refluxo, né, que é uma questão, uma normalidade anterior, ela não acontece. Então, o cuidado com o refluxo talvez não esteja tão grande quanto o cuidado para o desenvolvimento de algo mais grave, né? Então, talvez essa seja uma explicação. Mas, o fato é que a gente está vendo que está caindo a incidência. Outro aspecto importante também é que a úlcera duodenal, ela sempre tem frequências mais altas do que a úlcera gástrica. E isso acontece porque, apesar do intestino, do duodeno, ele ter a produção do bicarbonato, mas o intestino, o duodeno, ele não tem produção de muco, não tem uma barreira mecânica. Então, qualquer passagem de ácido, quaisquer respingos de ácido na mucosa duodenal poderá causar lesão. Então, por isso, nós temos uma frequência maior, incidência maior de úlcera duodenal do que de úlcera péptica. E um terceiro aspecto também, quando a gente olha para esse gráfico, é que existem determinados momentos, e isso é meio que cíclico, que nós temos picos. Ó. Subiu, nós tivemos um pico aqui de mais de 4,5%. Depois desceu e subiu, nós tivemos um pico aqui. Desceu, subiu, nós tivemos um pico aqui. E nós temos vários picos. E esses picos, eles podem estar relacionados com eventos de grande emoção, como, por exemplo, eventos esportivos, podem estar relacionados com eventos políticos, né? Eleições. Então, tudo isso pode estar relacionado com um aumento do estresse, e o estresse também produz essa maior exposição
da mucosa ao ácido. Então, vejam que a partir de um gráfico, né, a gente consegue tirar algumas conclusões importantes. E a úlcera péptica, a gente já viu o quadro clínico, epidemiologia, agora a gente vai entrar nas causas. Quais são as principais causas de úlcera péptica? A principal causa a gente já pode ver aqui claramente, em azul, está muito claro, é o Helicobacter pylori. Isso aqui a gente está considerando a úlcera duodenal. Helicobacter pylori também na úlcera gástrica. Principal causa, tanto para a úlcera péptica como para a úlcera duodenal, é o H. pylori. Tá bom? Só que a gente pode ver, por esses gráficos também, que as proporções é que são diferentes, né? Então, enquanto na úlcera duodenal a proporção é muito grande do H. pylori relacionado com a úlcera duodenal, quando a gente olha para a úlcera gástrica, essa proporção é uma proporção bem menor, tá certo? E aí, quando nós olhamos também para o segunda maior causa, né, que é o AINE, o AINE é uma causa importante, é a segunda maior causa para a úlcera duodenal e também para a úlcera gástrica, só que ela é proporcionalmente maior para a úlcera gástrica do que para a úlcera duodenal. Então vejam só, por que isso é importante? Identificou H. pylori no paciente, ele tem uma chance maior de desenvolver úlcera duodenal. Identificou uma exposição exagerada a um AINE no paciente, há uma chance maior de desenvolver úlcera gástrica. Então, vejam que apenas pelo comportamento, pela identificação dos fatores agressores, a gente já pode tirar algumas conclusões do ponto de vista do desenvolvimento da doença. Tá bom? Então, como Helicobacter pylori e o AINE são as duas principais causas de desenvolvimento tanto da úlcera duodenal como da úlcera gástrica, a gente vai entender um pouquinho como é que é o mecanismo dele, né? Pegando aqui primeiro o papel do H. pylori, né? Então a gente tem o H. pylori aqui, ó, Helicobacter pylori, e o Helicobacter pylori ele produz uma enzima chamada urease. Quando vocês olham para esse nome, gente, vocês acham que a urease ela faz o quê? Qual o papel da urease? Expliquem aí. Daqui a câmera. O que vocês acham que a urease vai fazer? Quem é que poderia falar? Vai quebrar a ureia. Excelente, Antônio. Vai exatamente quebrar a ureia. E quando a urease quebra a ureia, ela produz o quê? Qual o produto da quebra da ureia? Quem é que poderia falar? Qual o produto da quebra da ureia? Amônia. Olha que coisa interessante. Vamos tentar fazer uma dedução aqui, ó. Helicobacter pylori, ela aumenta a atividade da urease. A urease quebra a ureia, produzindo amônia, e a amônia em pH básico. Então, a consequência disso é o quê? É o aumento do pH. É a alcalinidade nessa região gástrica. Só que a gente viu que a célula G ela tem o papel exatamente de manter o pH ácido. Então, quando o pH ele aumenta, quando o pH fica básico, isso é um estímulo para a célula G produzir gastrina, e essa gastrina vai agir na célula parietal, e essa célula parietal ela vai aumentar a secreção de ácido e vai expor a mucosa gástrica a esse ácido, aumentando a chance de desenvolvimento de úlcera gástrica. Bom? Ao mesmo tempo, o próprio Helicobacter pylori também vai produzir mediadores inflamatórios. E olha, veja aquela setinha, né, o traço com essa barrinha aqui significa o quê? Que ela está bloqueando. Então, os mediadores inflamatórios produzidos pelo Helicobacter pylori vai bloquear o funcionamento da célula D. Lembra que eu falei para vocês que a célula G e a célula D ela tem papéis opostos? Enquanto que a célula G vai estimular a produção do ácido, a célula D vai inibir a produção do ácido. E ela inibe a produção do ácido como? Controlando a célula G, diminuindo a produção de gastrina, inibindo a célula G a produzir gastrina. Só que como os mediadores inflamatórios eles estão bloqueando o funcionamento da célula D, a célula D, eu vejo tracejado, não consegue inibir a célula G. Então veja que o Helicobacter pylori, numa única ação, consegue aumentar a acidez e diminuir os mecanismos inibitórios dessa própria acidez. Bom,
ele precisa ser tratado para que essa acidez diminua e, consequentemente, a exposição também diminua. Tá certo, gente? Dúvidas até agora? Tony está perguntando aqui, professor, também está relacionado com festas, por exemplo, que as pessoas geralmente consomem alimentos mais agressivos, a mucosa gástrica? Tá relacionado sim com festas, né? Principalmente com o uso do álcool, né? O álcool ele é um agressor direto, tá? Mas se você estiver falando daquele gráfico, aquele gráfico a gente pode ver que aquilo é cíclico, né? Se for festas, todos os anos a gente teria talvez um pico. A gente não tem pico todos os anos, a gente tem queda em alguns anos e pico em outros. Então, como ele é cíclico, ele pode estar relacionado com eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, onde as pessoas ficam muito emotivas, muito estressadas, ou eleições, né, que as pessoas também têm um envolvimento muito grande e acabam também tendo esse aspecto da gastrite nervosa. Carnaval também pode ter relação. Ok, gente. Então, o papel do Helicobacter pylori é esse, né? Aumenta principalmente a produção da gastrina e a gastrina age sobre a célula parietal. E o AINE? Bem, o AINE, um dos papéis a gente já conhece, né? A gente pode dividir esses papéis em efeitos sistêmicos e lesão tópica local. E vejam só, lesão tópica local não acontece com todos os AINEs, acontece com alguns especificamente, tá? Mas os efeitos sistêmicos não, eles acontecem com praticamente todos. Então, um dos efeitos sistêmicos é o quê? Inibição da ciclooxigenase, diminuição de prostaglandina, principalmente a PGE2, né? A gente já viu isso em aula anterior, e a prostaglandina com seus níveis reduzidos, nós temos aumento da secreção gástrica, diminuição da produção de bicarbonato, diminuição da produção de muco e diminuição do fluxo sanguíneo. Tudo isso contribui, tem resultado na redução da proteção e, consequentemente, uma exposição maior ao ácido. Bom, um outro mecanismo, que esse aqui é um pouco menos conhecido, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o AINE ele vai aumentar a expressão de moléculas de adesão intercelular no endotélio vascular gástrico. Ele vai aumentar o quê? Vai estimular a expressão de células de adesão. E o que essas células de adesão, essas moléculas de adesão, melhor dizendo, vão fazer? Vai aumentar a aderência de neutrófilos às células endoteliais vasculares lá do estômago. Então, estimulou a produção de moléculas de adesão, as moléculas de adesão conseguiram captar os neutrófilos e os neutrófilos produziram radicais livres e esses radicais livres vão produzir lesão direta sobre a mucosa gástrica. É um mecanismo menos conhecido, mas é um mecanismo também importante. Então, nós temos aqui, quando o anti-inflamatório não esteroidal inibe a ciclooxigenase, ele está diminuindo o lado da proteção. Quando o AINE ele aumenta as moléculas de adesão, ele está aumentando os fatores agressores. Então veja que o AINE age nos dois sentidos, diminuindo os fatores protetores e aumentando os fatores agressores. Bom? E o outro mecanismo é o efeito de lesão tópica. E não acontece com todos os AINEs. Um dos que acontece é com a aspirina, o que o paciente, no nosso caso clínico, estava usando para o problema cardíaco dele, né? Então, o que acontece? A aspirina, quando ela chega na luz do estômago, ela encontra um pH em torno de 2. E quando ela chega nesse pH, a aspirina ela fica na sua forma principalmente molecular, ela não se ioniza. A aspirina é um ácido, né? A gente viu que os anti-inflamatórios não esteroidais são ácidos. Mas a aspirina, em pH 2, quase 100% das suas moléculas fica aqui na forma molecular. A forma molecular é aquela forma lipossolúvel, né? Então, ela vai atravessar a membrana plasmática, vai para o interior da célula e lá no interior da célula, veja a diferença de pH. Passa de um pH 2 para um pH 7. Então, no pH 7, aí sim ela vai se ionizar. E quando ela se ioniza, ela vira o quê? Um radical livre. Assim como esse radical livre, aqui produzido pelo neutrófilo, ou a própria aspirina, como na forma de radical livre, vai produzir uma lesão celular. Então veja aqui, alguns anti-inflamatórios também têm uma ação local, ou seja, uma ação direta sobre a mucosa, não necessariamente produzindo alterações fisiológicas ou fisiopatológicas. Tá bom? São as duas principais ações dos anti-inflamatórios relacionados com a úlcera péptica.
a maioria dos pacientes oncológicos que fazem químio tem problema de náusea, vômito e dor no estômago. Eles atuam nesses mecanismos que estão vendo na aula de hoje? Não, viu, Isliane? Não atua desse mesmo jeito, não. O tratamento quimioterápico, ele age na multiplicação celular, né? Então, a agressão dele é impedindo que a célula se multiplique. Como a célula não se multiplica, né? Como a célula não se divide, e ela vai ter um tempo de vida normal, né? Depois que a célula ela é degenerada, ela não tem uma substituição. Então, ela acaba tendo, de certa forma, uma alteração fisiológica, porque há uma mudança na própria estrutura anatômica da célula, né? Do tecido, melhor dizendo. Ok, gente. Então, causas, a gente já viu. O tratamento, a gente vai agora tratar nessa úlcera, como é que é feito esse tratamento, tá bom? E no tratamento a gente vai primeiro falar sobre a diretriz, tá bom? Dividir ela em 3 partes, é um fluxograma um pouco mais complexo, um pouco mais extenso. Eu dividi ele em 3 partes. Então vamos lá. Paciente, ele está tendo sintomas de dispepsia. E quais são os sintomas de dispepsia? Até coloquei aqui do lado para não me esquecer. O paciente apresenta má digestão, apresenta pirose, regurgitação, náuseas, vômitos, saciedade precoce, eructação excessiva. Tudo isso são sinais de dispepsia, tá bom? Então, sintomas de dispepsia, esse número 1 aqui, tudo isso que eu falei, com recorrência, ou seja, esses sintomas de dispepsia, eles acontecem frequentemente, ou persistência de dor ou desconforto gástrico. Então, o paciente se apresenta nessa situação. Aí se avalia, esses sintomas, essa condição é acompanhada de pirose, azia e regurgitação? Se for, muito provavelmente o paciente tem refluxo. E aí o tratamento vai ser abordado como doença do refluxo gastroesofágico, certo? Mas se ele não tiver, se faz mais uma pergunta. Há sinais de alarme? Sinais de alarme, esse número 2 aqui. Eu vou ler para vocês também quais são os sinais de alarme. Sangramento gastrointestinal agudo ou crônico, melena, ou seja, sangue nas fezes, perda de peso involuntária e progressiva, vômitos persistentes, anemia por deficiência de ferro, massa epigástrica, doença péptico-ulcerosa prévia ou história familiar de câncer gástrico. Então, se o paciente tiver essas condições, esses sinais são chamados sinais de alarme, ou seja, são sinais que merecem atenção. Por isso que no paciente, no nosso caso clínico, foi avaliado se ele tinha sangue nas fezes, se ele tinha vômito, se ele tinha perda de peso. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque são sinais de alarme. Então, ou ele tem sinais de alarme, ou ele tem mais de 50 anos, né, que é um grupo de risco. Se sim, fazer uma endoscopia digestiva alta para avaliar a condição da mucosa gástrica e esofágica naquele momento. Se foi verificada alguma inflamação, alguma erosão, algum ferimento, se foi verificado a presença do H. pylori, então é necessário fazer endoscopia. Mas se ele não tiver sinais de alarme, vejam só, ele tem tudo isso aqui, né? Mas ele não tem azia nem regurgitação, também não tem sinais de alarme. É importante fazer o quê? Excluir doenças cardíacas e biliares, que podem gerar sintomas parecidos com os sintomas dispépticos. Se ele fizer a endoscopia e o resultado for positivo, ou seja, ele tem uma inflamação, ele tem talvez um processo ulceroso ali, encaminhar o paciente para o gastroenterologista. Então ele vai acompanhar, o paciente vai para o gastro, ele vai se tratar e tem um tratamento farmacológico, não farmacológico, e ele precisa fazer um tratamento a longo prazo, tá bom? Então, esse fluxograma, parte 1 do fluxograma, acaba aqui com o encaminhamento para o médico. A parte 2 diz o seguinte, ó, o paciente, importante é verificar também se o paciente faz uso de medicamentos que podem ser responsáveis pelos sintomas dispépticos. Aí, quais são esses medicamentos? A gente já falou sobre alguns deles. Os AINES, por exemplo. Então, o paciente faz uso de AINE, o paciente faz uso de antagonista de canais de cálcio, de nitratos, de teofilina, de bifosfonato, né, para osteoporose, de corticoides. A gente viu que todos esses fármacos,
eles são agressores diretos da mucosa gástrica. Então, se o paciente estiver fazendo uso desses fármacos, esses fármacos eles podem ser os responsáveis pelos sintomas dispépticos. Então, rever os medicamentos. Será que esses medicamentos podem ser retirados? No caso do paciente, no caso clínico, está usando a S, para um problema cardiológico. Será que ele pode suspender o uso desse fármaco? Se ele não puder suspender, o médico já deu uma alternativa, utilizar um IBP por um tempo superior para proteger da ação do anti-inflamatório, tá bom? Então, se ele não tiver fazendo uso do medicamento, verificar o estilo de vida, fazer aconselhamento do estilo de vida, ou seja, uma ação não farmacológica. E a gente tem aqui o número 4. Quais são esses? Uma alimentação saudável, redução do peso, suspensão do tabagismo, evitar álcool, café, chocolate, frutas ácidas, pimenta, molho de tomate e refrigerante. Então, tudo isso aumenta a chance de uma agressão à mucosa gástrica. Aumenta a chance também de refluxo, como a gente vai ver na aula de amanhã, tá bom? Portanto, além de fazer as medidas não farmacológicas, tratar parasitoses, né, principalmente tratar com albendazol e com metronidazol, e finalmente fazer um tratamento paliativo com o inibidor da bomba de prótons por 4 a 6 semanas. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as doses para isso, tá bom? E aí observa, houve melhora após 4 a 12 semanas? Não houve. Então, fazer uma endoscopia digestiva alta para saber qual a razão da não melhora desse paciente. Se sim, dispepsia resolvida, tá bom? Então, voltando aqui para nossa terceira parte, né? Terceira parte da diretriz diz o seguinte: averiguar ou verificar se o paciente tem H. pylori. Então, foi feita endoscopia, foi feita a biópsia, foi mandado para o laboratório e foi verificado se o paciente tem infecção por H. pylori. Sim, se ele tiver infecção pelo H. pylori, tratar conforme indicação. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que é o tratamento por H. pylori. Mas se ele não tiver H. pylori, então vejam só, ele não tem H. pylori, ele tem sintomas dispépticos, mas ele não tem alteração de endoscopia, né? Então, ele verifica aqui, ele tem alteração, ele tem endoscopia compatível? Não, então provavelmente esse paciente tem uma dispepsia funcional. Pode ser por ansiedade, pode ser por alteração de motilidade. Mas se ele tiver uma endoscopia digestiva compatível, processo inflamatório, uma úlcera, aí encaminhar para o gastroenterologista para ele tratar mais uma vez. Então vejam que a diretriz, né, que o fluxo para o tratamento da úlcera péptica, né, e também da gastrite, é um fluxo um pouco maior, um pouco mais complexo, né, do que a gente vem tratando nas aulas, mas ele é muito completo. Então, ela avalia se o paciente tem sintomas compatíveis com refluxo, por exemplo. Ele avalia se o paciente tem alterações alimentares importantes que podem estar sendo relacionadas com os sintomas. Ele avalia se os medicamentos podem estar relacionados com os sintomas. Ele avalia também se o paciente tem alguma infecção que possa estar relacionada com os sintomas. Então, vejam que todos os lados são checados para a tomada de decisão, tá bom? Então, além da diretriz, o tratamento, né, envolve aqui o tratamento de infecção pelo H. pylori. Então, para tratar o H. pylori, nós temos um tratamento recomendado. Qual é o tratamento recomendado? É uma terapia tripla padrão. E o que é que vem nessa terapia tripla? O inibidor da bomba de prótons, é muito comum o lansoprazol, como foi feito no nosso caso clínico, mas pode ser omeprazol, pode ser pantoprazol, tem uma série de outros inibidores da bomba de prótons que podem ser utilizados nesse protocolo também. E 2 antibióticos, claritromicina e amoxicilina, tá bom? Inibidor da bomba de prótons, como é que é feita a posologia? Uma dose plena. E qual é a dose plena? Ela depende, eu coloquei aqui, até aqui do lado, ela depende do inibidor da bomba de prótons. Se for o omeprazol, a dose plena é 20 mg. Se for o lansoprazol, a dose plena é 30 mg. Se for, por exemplo, deslansoprazol, é 60 mg. Então, a dose plena vai depender de qual inibidor da bomba de prótons a gente está falando. Essa dose plena ela vai ser feita de 12 em 12 horas, de manhã e à noite, né, em jejum. A gente vai entender já porque é feita em jejum. A claritromicina, 500 mg de 12 em 12 horas.
e a amoxicilina 1 grama de 12 em 12 horas. Esse esquema ele é feito por 14 dias. Vocês lembram qual o tempo que foi prescrito o tratamento dele no caso clínico, gente? Quem é que lembra qual é a duração do tratamento que foi indicado no caso clínico? 7 dias. Não está errado, né, gente? A duração correta é 14 dias. Né? Foi feito um tratamento para 7 dias, então foi um tratamento inferior ao necessário. Então sempre tem que observar isso também. Não é só se o paciente está tratando ou não. Qual a dose que está tratando? Qual a posologia? Qual a frequência? Como é que ele está administrando? Qual a duração do tratamento? Né? Todos esses aspectos eles são importantes. Existem protocolos alternativos também. Um protocolo é chamado de terapia quádrupla com bismuto, né? Como o próprio nome diz, ele vai ter bismuto. Então vai ter o IBP, dose plena de 12 em 12 horas. Vai ter o bismuto coloidal, 120 mg de 6 em 6 horas. E aqui tem a substituição dos antibióticos, tetraciclina e metronidazol no lugar de claritromicina e amoxicilina. Tetraciclina, 500 mg de 6 em 6 horas e metronidazol, 400 mg de 6 em 6 horas. Esse tratamento aqui é feito no intervalo de tempo de 10 a 14 dias, tá bom? E tem a terapia quádrupla sem bismuto. Então, tem o IBP e a gente acrescenta 3 antibióticos. A amoxicilina volta, a claritromicina volta e o metronidazol ele permanece, mas em vez de 400 mg de 8 em 8 horas, é 500 mg de 12 em 12 horas. E o tratamento, mais uma vez, são 14 dias, tá bom? Então, existe o tratamento recomendado, existe o tratamento também aqui alternativo com bismuto ou sem bismuto, né? Para tratar só se o paciente tiver ou não o H. pylori. Mas o paciente pode tratar só usando o inibidor da bomba de prótons. E aí o inibidor da bomba de prótons, quais são eles? Né? A gente já viu alguns deles. Os principais são o quê? O omeprazol, o esomeprazol, o lansoprazol, o deslanzoprazol, pantoprazol e rabeprazol. Então vejam que ele tem estrutura muito semelhante, né? Tem esses 2 anéis, tem esse anel aqui com um heteroátomo de hidrogênio, e é exatamente essa estrutura que é capaz de inibir a bomba de prótons. Tá bom? O que vai variar neles é o quê? São os ligantes. E esses ligantes vão fazer com que ele tenha o quê? Um tempo de meia-vida diferente, uma duração de ação diferente, questões farmacocinéticas também diferentes, tá bom? Quais são as indicações, né? Indicações dos inibidores da bomba de prótons? Será que eles podem ser utilizados para qualquer condição de gastrite, qualquer condição de úlcera? Então a gente pode dividir em eficácia comprovada, provável eficácia e sugerida ineficácia. Quando é que ele deve ser utilizado? No tratamento sintomático e na cicatrização de úlceras pépticas induzidas por uso crônico de AINE. O paciente está usando um AINE por muito tempo, como é o caso do nosso caso clínico, está usando um AINE por muito tempo, ele pode utilizar um inibidor da bomba de prótons para poder reverter a situação da úlcera produzida pelo AINE, para proteger de uma exposição maior ao ácido. Também é utilizado para prevenção de lesões gastrointestinais induzidas pelo uso crônico do AINE. Então, se ele vai usar um AINE, ele pode começar a utilizar o IBP antes de usar o AINE para prevenir da ação do AINE. Ele pode também ter uma eficácia comprovada como coadjuvante na prevenção de recorrência de úlceras pépticas induzidas por H. pylori. O paciente que tem H. pylori, ele pode utilizar o tratamento com antibiótico, como foi feito, e depois do tratamento ele pode tratar só com o inibidor da bomba de prótons por um tempo, para que ele proteja dessas recidivas. O paciente está tendo infecção por H. pylori recorrentemente. Todo ano ele vai ao gastro, todo ano ele faz endoscopia, todo ano ele tem infecção novamente. Então, essa recorrência, às vezes, é necessário fazer um tratamento mais prolongado com o inibidor da bomba de prótons. Ou o paciente precisa fazer um tratamento de esofagite ou sintomas associados à doença do refluxo gastroesofágico. Nessas condições, existe comprovação e evidência científica. Pode ser utilizado o inibidor da bomba de prótons. Quando é que é provável eficácia? No tratamento da dispepsia com pirose e regurgitação. O paciente tem pirose, tem regurgitação, ele pode tratar com o inibidor da bomba de prótons por um tempo curto, existe uma provável eficácia. Mas
Existe uma ineficácia sugerida, ou seja, não deve ser utilizado quando o paciente quiser tratar sangramento digestivo alto causado por úlcera péptica, se não reduzir um fator agressor, o fator de exposição, utilizar inibidor da bomba de prótons, se o paciente já tem um sangramento, não vai reduzir esse sangramento. Né? E também com profilaxia primária de sangramento digestivo alto causado por úlcera de estresse. Se o paciente tem uma úlcera causada por aumento do estresse, o inibidor da bomba de prótons também vai ser ineficaz, também não deve ser utilizado. Certo, gente? Dúvidas até agora? Vamos lá, a Wisliane está perguntando. Repete as classes farmacológicas dos agressores da mucosa gástrica. Beleza, repito já, tá, Wisliane? Alguma coisa, Virginia? Sim, qual seria o critério que a gente utilizaria para poder associar o inibidor da bomba de próton ao antibiótico? Tipo, seria em relação ao estado do paciente e à gravidade da infecção? Não, se ele tem H. pylori, sempre vai estar associado. Sempre. O protocolo é associar antibiótico com inibidor da bomba de próton, se ele tem H. pylori. Se ele não tem H. pylori, ele vai utilizar só inibidor da bomba de prótons. E se ele tem essa infecção recorrentemente, ele vai utilizar pelos 14 dias a associação, depois o antibiótico não vai ser mais utilizado, mas o inibidor ele pode continuar. Né? E não necessariamente precisa na mesma dose, às vezes até uma dose menor, ele pode continuar por algum tempo. Pelo menos enquanto estiver utilizando um anti-inflamatório, por exemplo, ou se ele tem infecções repetidas de H. pylori, ele pode fazer um uso por um tempo que é bem variável. Vamos lá, gente. Vamos lá. Mecanismo, né? Mecanismo, vocês já conhecem o mecanismo de ação dos inibidores da bomba de prótons, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes aqui. Ó. Primeiro, os IBPs, eles são profármacos. E eles precisam da acidez para serem ativados. Precisa da acidez. E é por essa razão que eles são administrados na forma de comprimidos revestidos ou cápsulas ácido resistentes. Por quê? Se a gente faz uso de um IBP e abre a cápsula, por exemplo, ou se ele não tivesse um comprimido revestido, por exemplo, né, proteção do ácido, eles já seriam ativados logo no primeiro contato com o ácido. Só que eles vão ser o quê? Desintegrados, vão ser absorvidos, vão ser distribuídos e vai chegar lá na célula parental. Então, quando ele chega na célula parental, todo esse tempo de ativação dele vai reduzir o tempo de ação dele. Então, quando ele vai chegar lá, ele vai ter uma ação por um tempo menor do que deveria. Por isso que a proteção contra a acidez é importante, porque ele é um profármaco, ele precisa ser ativado só no momento da sua ação. Tá bom? E aí, como é que eles vão agir? Ó? A gente tem aqui o omeprazol como profármaco, né? Chegou até o seu local de ação, encontrou aqui um pH ácido, né? pH 2 aqui, no canalículo da bomba de prótons. Esse pH ácido transformou o omeprazol profármaco em sulfenamida ativa, e é exatamente essa sulfenamida que vai reagir fazendo uma ponte de sulfeto com as proteínas, principalmente com as cisteínas lá da bomba de prótons, tá bom? Então vai formar essa condição, essa ligação com a bomba de prótons, e essa ligação é uma ligação irreversível. Ele vai tornar a enzima inativa. Então essa enzima aqui, ela vai perder atividade e ela só vai voltar a funcionar depois de ressintetizada. Bom, então, vai administrar o inibidor da bomba de prótons, ele vai ser protegido inicialmente do ácido. Quando ele chega na célula parental em contato com o ácido, ele se transforma na forma ativa e só assim ele vai se ligar na bomba de prótons, inativando permanentemente a bomba de prótons. Bom, então, esse é o mecanismo de ação dos IBPs. E aí os IBPs, como a gente viu, eles vão fazer o quê? Vão reduzir a atividade da bomba de prótons. Reduzir a atividade da bomba de prótons significa o quê? Aumentar o pH. Reduzir a atividade da bomba de prótons, o pH vai aumentar, vai se tornar menos ácido. Então, esse aumento do pH, muitas vezes, a necessidade do aumento do pH ele é diferente a depender da condição. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, úlcera duodenal. Para tratamento da úlcera duodenal, há necessidade de que o pH do estômago seja superior a 3.
mantenha o pH superior a 3. Então, manter o pH superior a 3 por muito tempo significa que esse fármaco vai ser mais eficaz do que outros. Então, por exemplo, quando a gente compara, ó, inibidor da bomba de prótons, esse azulzinho. Antagonista dos receptores H2, a gente vai falar amanhã, é esse aqui marronzinho, tá certo? E aqui nós temos manutenção do pH maior do que 3 por quanto tempo? Os IBPs mantêm o pH nesse nível por mais de 16 horas. Enquanto que a ranitidina, né, os antagonistas H2, mantêm ali por volta de 9, 10 horas. Tá? Então, bem menos tempo, tá certo? Então, os IBPs conseguem tratar as úlceras duodenais de forma mais eficaz do que os inibidores, os antagonistas dos receptores H2. Para tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, o pH tem que se manter maior do que 4. Manter maior do que 4 já é mais difícil do que manter maior do que 3, né? E os IBPs conseguem manter esse pH maior do que 4 por quanto tempo? Por volta ali de 10, 11 horas aproximadamente. E para tratamento ou erradicação do H. pylori, o pH tem que ficar acima de 5, que é mais difícil ainda. E aí nós temos a manutenção desse pH para os IBPs ali gira em torno de 8 horas e meia aproximadamente. Então, a gente consegue ver por esse gráfico que os IBPs conseguem ser utilizados para determinadas indicações porque eles conseguem aumentar o pH em determinado nível e conseguem manter esse pH nesse nível elevado por um tempo razoável. Então, essa é a grande eficácia dos inibidores da bomba de prótons. Farmacocinética, né? Dos IBPs. Então, eles têm uma rápida absorção. A gente viu que na administração com alimentos não é bom, porque ele vai ser ativado muito precocemente. Isso vai reduzir também a sua biodisponibilidade, vai reduzir em 50%. Então, por isso que eles são administrados em jejum também, né? Tanto pela manhã como à noite, caso seja 2 doses. Metabolismo de primeira passagem, ele sofre o metabolismo de primeira passagem, e a eliminação dos IBPs, uma eliminação renal. Bom, a gente tem alguns IBPs aqui como exemplo nessa tabela e algumas características que eu vou comentar algumas delas, tá bom? Então, primeiro é o pKa. Veja que o pKa dos IBPs é muito parecido, ó, 4, 4, 4, 3,9, mas a gente tem aqui o rabeprazol 5. Deu uma subida, né? Um pKa mais básico. E esse pKa mais básico faz com que ele consiga ser ativado mais rapidamente. E quanto mais rapidamente ele for ativado, mais rapidamente ele consegue inibir a bomba de prótons. Então, desses inibidores da bomba de prótons, o rabeprazol é aquele que mais rapidamente consegue inibir a bomba de prótons, ou seja, ele tem um efeito um pouco mais rápido, tá bom? A gente tem a biodisponibilidade também. E vejam como é interessante esse resultado, tá, gente? Ó, por exemplo, o omeprazol, de 30% a 40% é a biodisponibilidade do omeprazol. Só que com o uso crônico, ele passa para 65% de biodisponibilidade. Por que será que com o uso contínuo do IBP, a biodisponibilidade dele vai aumentar? Isso acontece para todos. Ó. Esse omeprazol é 65% em dose única e 90% em doses múltiplas. Tá? Esses outros não têm resultado, né? O lansoprazol só tem em jejum, o pantoprazol também só tem um valor aqui e o rabeprazol também. Mas vejam que isso acontece para todos eles. Com o uso contínuo, a biodisponibilidade do IBP aumenta. O que será que isso acontece, gente? Vamos lá, Reno. Esse aumento do pH não seria prejudicial para a ativação da pepsina a partir do pepsinogênio, por exemplo, interferir na digestão? Sem dúvida, Reno. Isso aí talvez seja um dos problemas mais crônicos, né, dos IBPs. Se você altera o pH, você altera a digestão. O ideal é o quê? É tentar talvez melhorar o aspecto da alimentação, né, o aspecto talvez da ingestão de alimentos que possam ser mais agressivos, uso de medicamentos, né, algumas atitudes que não sejam tratamentos farmacológicos. Né, ele vai alterar sim. Você disse que a mudança do pH, e é exatamente isso, ó. O que acontece? O omeprazol, por exemplo, usou, ele tem uma biodisponibilidade de 30% a 40%. Só que com o uso crônico, o próprio IBP vai fazer o quê? Fazendo com que o pH deixe de ser ácido para ser mais neutro, mais alcalino.
E a gente não viu que quando o IBP entra em contato com o ácido, esse contato precoce com o ácido, ele pode ativar algumas moléculas. Então, se ele entra em contato com um pH mais básico, mais dificilmente essas moléculas vão ser ativadas. Bom? Então, com o uso crônico, ele tende a absorver mais, porque menos moléculas vão ser ativadas, porque o pH vai deixando de ser tão ácido quanto era antes, tá bom? O que acontece aqui com o omeprazol e com esomeprazol também. Quando a gente olha para o tempo de meia-vida, o omeprazol que tem um tempo de meia-vida mais curto, né, de meia hora até 1h30 aproximadamente, e o pantoprazol e também o rabeprazol, os que têm um tempo de meia-vida mais longo, né? Então a gente espera que eles tenham uma ação mais longa, que o pico de ação dele também seja um pouco mais demorado, né, 2h30, ao contrário, por exemplo, do omeprazol, que é 2 horas. Mas um ponto importante aqui é exatamente isso aqui, ó. Tempo médio com pH gástrico acima de 4. A ação dos inibidores da bomba de prótons, inibindo a bomba de prótons, é para fazer o quê? Para esse pH aumentar. Só que quando a gente faz isso, a gente espera que essa inibição seja por algum tempo. Então vejam só, gente, são fármacos que são inibidores enzimáticos. A bomba de prótons não é uma enzima que vai quebrar ATP para jogar e excretar o H+, e importar o potássio, é uma enzima. Então, os IBPs são inibidores enzimáticos. E como todo inibidor enzimático, ele tem capacidade diferente de inibir enzima. Então, quando a gente olha para aqui, por exemplo, a gente pode ver que o pantoprazol, ele é o que tem um tempo de meia-vida mais... ele tem um tempo médio com pH gástrico menor, 10,1 hora. Ou seja, ele é um inibidor enzimático que consegue inibir essa enzima por menos tempo. Então, depois de algum tempo, ele vai conseguir, né, de certa forma, a enzima vai ser substituída, vai ser ressintetizada e o efeito volta a ser a produção do ácido novamente. Enquanto que o esomeprazol, 14 horas, está conseguindo inibir essa enzima por muito mais tempo. Bom, então, por eles serem inibidores enzimáticos, a gente pode dizer que essa inibição ela tem potências diferentes. Tá bom, gente? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Está quase acabando. Falta só interações e as reações adversas. Tá? Vamos lá, interações. Quais são as interações principais? Então, as interações acontecem porque o IBP ele vai diminuir a acidez gástrica. E aí, quando ele diminui a acidez gástrica, ele pode diminuir a absorção de fármacos que dependem da acidez para serem absorvidos. Então, é o caso do cetoconazol, é o caso da digoxina. Cetoconazol e digoxina dependem da acidez para serem absorvidos. Então, o Reno perguntou, não vai prejudicar a digestão? Vai. E também essa diminuição da acidez vai prejudicar a absorção de fármacos que precisam do mecanismo da acidez para serem absorvidos. É o caso aqui do cetoconazol e da digoxina. O IBP ele também é um inibidor enzimático, os IBPs, na maioria das vezes, eles também são inibidores enzimáticos do sistema P450. Ao inibir o metabolismo de fármacos, ele vai o quê? Aumentar a meia-vida. Isso vai acontecer com benzodiazepínicos, isso vai acontecer com varfarina, isso vai acontecer com a fenitoína. O que é que se espera? É que esses fármacos que têm sua meia-vida aumentada, eles tenham reações adversas. Intoxicação por benzodiazepínicos, sangramento com a varfarina, intoxicação com a fenitoína também. Tá bom? E quais são as principais reações adversas? A gente já pode esperar algumas, né, algumas reações já são esperadas. Aquelas que envolvem a digestão, né, os aspectos digestivos. Né? Então, como ele vai alterar o pH, então a gente espera que a alteração desse pH tenha como produto de reações algumas mudanças nesses aspectos da digestão. Então, o paciente vai ter o quê? Náuseas, o paciente pode ter vômito porque alterou o pH, pode ter diarreia, flatulência, dor abdominal, tudo isso aqui está relacionado com os aspectos digestivos. Outros podem estar relacionados com o próprio mecanismo, né? Hipergastrinemia. Então, quando ele diminui o pH, né? Quando ele reduz a secreção ácida, né? Ele torna um pH mais básico, a gente viu que a gastrina vai ser produzida na tentativa de reverter isso. Então, quando ela é produzida em quantidades muito grandes, pode haver um aumento da proliferação da célula G, né? A hipergastrinemia, um tumor de gastrina. E pode ter também um efeito teratogênico.
Então, existe o risco do paciente, né, da mulher gestante, ao usar IBP, ele pode ter algum aspecto teratogênico também, que deve se evitar aí durante o período de gestação. Bom, gente, dúvidas, pessoal? Perguntas? E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. Até a próxima aula.